Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Luz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura em geral, tá? E outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar de um filme italiano, tá? Que eu estava muito interessado em ver, né? Rolou, né, no Cine System, né, no antigo Espaço Itaú de Cinema, né? Lá de Botafogo. É, a Festa 8h30 do cinema italiano. Esse filme passou nessa mostra e agora ele está estreando em circuito, que é um filme do Marco Bellocchio, tá? Um famoso diretor de cinema italiano, intitulado Sequestro do Papa, tá? É, vou dar spoilers aqui para falar sobre esse filme, tá? E quando a gente fala assim desse título, né, o sequestro do Papa, parece que é o Papa que está sendo sequestrado por alguém, né? Mas na verdade é o Papa que está sequestrando, no caso desse filme aí. Vamos falar um pouquinho do plot para a gente poder entender o contexto desse filme, né? Esse filme ele se passa ali na Itália, de meados do século XIX, ali chegando a mais ou menos 1850 até mais ou menos 1870, né? Que é justamente o período da unificação italiana, né? A gente sabe, né, dos estudos de história, né, que a Itália é um país mais jovem que o Brasil, né? Por incrível que possa parecer, né? A Itália só vai aparecer ali como país unificado em meados de 1860, 1870, né? E o Brasil é de 1822, né? E a Itália, mas a cultura italiana já existia há muito tempo, né? Uma cultura bem antiga, né? Só que a Itália era dividida em vários pequenos principados, vários pequenos feudos, né? Vários pequenos reinos, né? E aí você vai ter, a partir do século XIX, um processo de unificação, né? Onde você vai ter os reinos do Piemonte e Sardenha no norte vão se unificar e no sul você vai ter um processo de unificação também que é até levado a cabo pelo Giuseppe Garibaldi, né? Que foi uma das figuras da Revolução Farroupilha aqui no Brasil, se casou com a Anita Garibaldi, a gente conhece essa história dele daí, né? E depois ele foi participar da unificação italiana, né, posteriormente, né. E aí você vai ter uma unificação vindo do norte, uma unificação vindo do sul, e quando elas iam se encontrar, tinha um obstáculo no meio que eram os estados pontifícios, né, que eram os pequenos estados que pertenciam à Igreja Católica. A Igreja Católica não queria ceder os estados pontifícios, o pessoal da Itália tomou isso à força, foi na base do braço mesmo, né? Na época, o Papa Pio IX não reconheceu a existência do Estado italiano e se declarou prisioneiro, né, em Roma, no final das contas ali, e só em 1929 o Benito Mussolini consegue se entender com o Papa Pio XI, né, e eles fazem o Tratado de Latrão, né, que onde o Papa reconhece a existência do Estado italiano e em troca, né, o Mussolini dá um pedacinho de Roma para ele para ser o Vaticano, né, esse Estado da Igreja onde o chefe de Estado é o Papa, no final das contas aí, né? Então a gente vai ver esse filme nesse contexto, né, dos Estados Pontifícios sendo tomados pela Itália, né? E nesse meio tempo você tem famílias judias, né, que vivem em Roma, né? E numa dessas famílias judias, né, a família Mortara, né, isso é até o nome de piloto de Fórmula E, né, é, a família Mortara tinha um garotinho, tá, um dos filhos da família Mortara, né, tinha sido, né, batizado à revelia do pai e da mãe, né, pela empregada da família, porque a empregada estava achando que o menino estava doente, então ela queria salvar a alma do menino fazendo o batizado lá. E 7 anos depois ela divulga isso para a igreja, quando o garoto já está crescido, né? E a igreja vai lá, né? E fala: esse menino não pode ficar com a família, porque esse menino é batizado, ele foi cristão, e ele vai ser criado pela igreja. Quer dizer, a família sequestra, né? A igreja sequestra, né, o menino, né, amando do Papa Pio IX, né, para para terminar seu processo de conversão cristianismo, porque ele havia sido batizado. E aí a gente vai ver
uma luta hercúlea do pai e da mãe desse garoto na justiça para tentar reaver a posse, né, dessa criança, né, no final das contas, enquanto que esse menino ele vai cada vez mais sendo educado, né, no catolicismo, ele vai se tornando cada vez mais católico e menos judeu, né, e a gente vai ter, ao mesmo tempo, o contexto, né, da unificação da Itália, dos estados pontifícios sendo ameaçados, né, pelas forças italianas republicanas que estão ali tentando unificar o país, né? Então você vai ter uma série de situações acontecendo nesse filme, né? Esse filme é baseado numa história real, tá? A gente tem que falar isso aí também, né? E esse menino, né, que acaba sendo sequestrado pela igreja, sequestrado pelo Papa, né, ele acaba ficando ali com uma identidade meio dúbia, né? Num momento ele acaba se sentindo católico, e em outros momentos ele acaba se sentindo judeu, né? E isso botava a família numa situação de desespero muito grande, porque quanto mais católico ele se sentisse, mas a igreja não iria ceder esse menino de volta para a família. A ideia dele ficar temporariamente no poder da igreja, né, para terminar a conversão dele ao catolicismo e depois entregar a família, não sem a igreja colocar uma série de empecilhos antes. E quanto mais ele ficasse mais ligado à igreja católica, né, quanto mais ele se sentisse mais confortável com relação à igreja católica, mais difícil seria ele voltar para a família, que foi o que acabou no final das contas acontecendo, tá? Eu não vou ficar aqui dando muitos spoilers, né? Já falei bastante sobre o filme, entendeu? Mas é um filme que mostra, né, como você vai ter, né, como a religião afeta a vida das pessoas de uma forma muito profunda, né, como ela é, pode desgraçar a vida de todo mundo, né, nessas picuinhas religiosas entre a religião judaica e a religião cristã, né, no final das contas ali, né? E o Bellocchio mostra isso de uma forma bem crítica, né? Mostra como a igreja realmente, né, afeta os corações e mentes das pessoas e consegue destruir vidas e famílias inteiras, né? E o final do filme ele é um tanto quanto melancólico, né? Ele é meio a gente não vai ter um final feliz nesse filme, até porque o filme ele é baseado numa história real, né? Então a gente vai ter realmente situações ali muito complicadas, né? E a pior delas é como esse menino, né, ele vai ficar é, no centro dessa briga toda. Isso virou uma questão, inclusive, nacional, né? A própria mídia começou a criticar severamente a Igreja Católica por causa disso, né? E a gente vai ter toda uma situação ali também, né? Da unificação da Itália. Então era uma época que a religião católica, né? O Papa, né? Eles estavam muito mal vistos, né? Pela resistência que o próprio Papa impunha, né? A unificação da Itália também, não aceitando que os estados pontifícios fossem absorvidos, né, pela Itália, né? E aí isso obviamente, né, teve reflexos, né, nesse sequestro aí desse garoto, né? E esse sequestro acabou ficando muito conhecido, né, pelos italianos, e você tinha uma posição muito negativa, né, que a Igreja Católica acabou assumindo. Ela acabou ficando muito mal vista, né, pelos italianos, né, por causa desse sequestro que aconteceu. Esse sequestro ele ganhou proporções muito grandes na mídia italiana na época, né? Então, gente, vale a pena ver esse filme. É um filme tenso, né? Um filme triste, é um filme complicado de se ver, né? Você realmente vai ver ali essa tarefa inglória dessa família judaica tentando reconquistar o filho, né, da igreja, né? E ao mesmo tempo esse menino ficando com essa característica dúbia aí, né, no final das contas, né? E foi justamente essas brigas entre religiões que acabaram levando essa situação toda complicada. É um filme que vale a pena ver, é um filme que faz você pensar bastante, né, sobre o papel das religiões na vida das pessoas, no papel destrutivo que a religião às vezes pode ter na vida das pessoas. Tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Futuramente vamos falar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.